preço de aluguel subindo 30%. Será que Calgary ficou tão cara quanto Vancouver e Toronto? Será que ainda vale a pena morar em Calgary? Hoje, no Globo Repórter. Fala, pessoal! Começando mais um Rent Update agora, depois de não sei quanto tempo. Eu nem me lembro quando foi o último que eu fiz, mas muita coisa mudou igual nessa intro que eu fiz aí, meio de bobagem. Vários preços de aluguel subindo. Bora conferir, ver o que é verdade, o que não é, se Calgary tá perto de Vancouver ou Toronto, ou se ainda vale a pena se mudar pra cá. Voltando um pouquinho no tempo, quando a gente se mudou de Toronto pra Calgary em julho de 2021, qual era o cenário? Naquela época tinha muito apartamento vago na cidade, muito apartamento vago. Tanto que a gente até ganhou 2 meses de graça, eu acho, internet de graça. Tinha vários incentivos e não era só o The Hat que a gente acabou pegando que tinha isso. Vários outros apartamentos também com essa história de ganha um mês de graça e tudo mais. E isso foi até um choque para nós, porque a gente estava pagando 1.900 num apartamento em Downtown Toronto. E a gente veio pra cá pagando 1.300 em Downtown Calgary. Então foi mais todos os incentivos. Então foi um choque bem grande. Mas essa situação foi mudando de acordo que os meses foram passando. Até avançando para julho de 2022, nesse ano, esse último julho, que a situação ficou bem diferente. Indo aqui para minha tela, mostrando até algumas notícias que saíram, né, que a média de aumento tinha ido para 21%, o pessoal ficou bem assustado, que também a média, falando que a média foi 21%, todo mundo aqui em Calgary ficou meio assustado, falando que tipo, será que Calgary vai se tornar uma Toronto da vida, uma Vancouver da vida, e o preço vai começar a subir feito louco, porque era uma das principais cidades, das maiores cidades, acima de 1 milhão de habitantes, que ainda tinha um preço consideravelmente bom e barato até. E nesse último julho de 2022, além do aumento do preço, tava bem difícil de achar apartamento. Claro, as duas coisas meio que andam na mesma direção, então se o aumento do preço vai lá para cima, quer dizer que tem muita gente querendo alugar, então quer dizer que tem menos apartamentos vagos. Mas isso aconteceu em julho e até a Gabi e o Caio naquela época a gente ainda estava fazendo as negociações, conferindo, vendo se a gente ia fechar parceria com eles, e eles estavam falando da dificuldade que era, né, de conseguir um apartamento. Às vezes tinha empresa de housing aí com 40, 50 clientes e não conseguia achar apartamento porque realmente não tinha. E julho é o principal mês que as pessoas chegam aqui em Calgary para o intake do college de setembro, né, que é o principal. O intake de janeiro do college é um pouquinho mais calmo, então não tem toda essa loucurada. E esse vídeo é patrocinado pela Be at Home, a Gabi e o Caio. No final do vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre o serviço deles, mas se tu tá se mudando ou pensa em se mudar para Calgary nos próximos 2 meses, acessa o link ali, manda uma mensagem para eles, pergunta como é que tá os preços, essas coisas, e eles vão conseguir te ajudar, que é a melhor empresa com o melhor serviço aqui em Calgary. Voltando pro vídeo, eu peguei uma pesquisa aqui que foi feita pela Zumpers para analisar o custo médio de aluguel em várias cidades canadenses e quanto mudou nesse último ano. Para a gente comparar, para responder aquela pergunta se Calgary está se aproximando de Vancouver ou Toronto e outras grandes cidades, Montreal, Halifax. Aqui, por exemplo, eu vou ter a lista de cidades, o preço médio para um apartamento de 1 bedroom, de 1 quarto, e um de 2 quartos, e quanto mudou ano após ano. Então a gente consegue ver que Toronto e Vancouver e Toronto encabeçam essa lista aqui, né? Sendo que Toronto tá... Meu Deus, eu não sei se isso... Eu não consigo acreditar que isso é verdade. Mas $2.500 por 1 bedroom lá em Vancouver. E, claro, isso é a média, né? Tu consegue achar coisas mais baratas e vai ter muito mais coisas bem mais caras do que isso. Mas isso é uma média nessa pesquisa, né? Toronto, 1.980, isso eu acredito, porque era mais ou menos o que a gente pagava lá. E Vancouver teve um aumento de 19% para um apartamento de 1 bedroom e Toronto teve um aumento de 11,9%. Se a gente descer um pouco mais, a gente consegue ver que Calgary está em 15º. Então, quer dizer, primeiro sinal, ainda é bem mais barato que várias outras cidades no Canadá, porque está em 15º, até as cidades menores lá ao redor de Toronto, como Hamilton, St. Catharines, que é parte de Niagara, Ottawa, Barrie, são cidades teoricamente mais baratas que Toronto, ainda assim é mais caro que Calgary. Mesma coisa com BC, Burnaby, Victoria, Kelowna, são cidades menores também ali perto de Vancouver, que teoricamente é para ser mais barato. Ainda assim, Calgary é bem mais barato do que isso, né?
O aumento de Calgary para o de um apartamento foi 28,3%. E eu acho que aí é que está o espanto de todo mundo. Porque foi um aumento muito acima da média nacional, digamos assim. Enquanto Toronto, Vancouver foi 19, 11, algumas cidades foram 7, outras 18, outras 9, Calgary foi quase 30% de aumento. E isso espantou muita gente. Mas se a gente conseguir checar em relação a preço, não quanto aumentou, ainda Calgary tem uma média de 1.450 para um apartamento de um quarto, que é um preço razoável, bem bom. Dava para ter pago menos há um tempo atrás, mas ainda assim é um preço bom para a cidade de Calgary. E claro, de novo, tu vai conseguir achar apartamentos em Calgary por $1.200, $1.300. Vai ser mais difícil? Vai. Mas a média é 1.450. E a mesma coisa, você vai conseguir achar apartamentos bem mais caros do que isso, como a gente vai mostrar daqui a pouquinho, logo em seguida. Para quem não conhece Calgary é uma cidade que não é igual Vancouver, por exemplo, tem as montanhas, tem o mar, é mais comprimida, digamos assim. Calgary é uma terra, o que eles chamam de prairies, né? É uma terra, tipo, flat, não tem muito morro, não tem muita coisa, então é muito fácil para construção. Isso fez com que a cidade começou a se expandir, começou a se alargar, né? A gente vê muito na periferia da cidade, ao redor, que não é perto de downtown, muitas novas communities, novos developments. É tipo bairros privados que eles pegam uma área muito grande e constroem um monte de casa tudo igual, e tu tem que pagar condomínio para isso, e daí tem alguns lagos, essas coisas. A gente até gravou, tem um vídeo lá na Mackenzie Town, que é um desses bairros, que é lá no sul da cidade, quase fora de Calgary. Não sei qual dos lados é, mas vai aparecer aqui na tela. Mas o que eu quero te mostrar? Quero te mostrar algumas informações legais. Por exemplo, as cidades satélites aqui de Calgary, até para quem não conhece, quando está se mudando, a gente tem Airdrie, mais ao norte, que é uma cidade bem famosinha, assim. Tem Chesmere ao leste, Cochrane mais pro lado das montanhas, aqui ficaria Banff, e Okotoks, não sei se é assim que se fala, mais ao sul, mas essa eu não vejo muita gente morando. Airdrie é mais famosinha, até porque é bem perto de Calgary, né? É muito engraçado Okotoks. É um nome muito engraçado, sei lá porquê, mas é muito engraçado. Eu tô nesse... Pocotó, parece que tá falando Pocotó, Nicole tá falando. Aqui, por exemplo, dá pra ver, eu vou circular a Stony Trail, que é uma das principais highways, eu posso falar. Não é muito bem uma highway, mas é uma faixa de alta velocidade, vamos falar por assim. E ela faz meio que um quadrado na cidade. E por que eu tô mostrando isso? Porque quando tu for ver os bairros da cidade, tu tem que ver o quão demorado vai ser para acessar um college, para acessar o teu trabalho, quão fácil é acessar essas rodovias principais e para tu fazer uma decisão melhor, né? Então a gente tem a Stony, que faz tipo um quadrado na cidade inteira. A gente tem a Trans-Canada Highway 1, que é a que vai para Banff. Se eu não me engano, essa Highway 1 vai até o outro lado do Canadá. É como se fosse uma BR-116, eu acho, no Brasil. Então ela meio que faz um corte aqui na cidade de Calgary. A gente tem a Highway 2, que vai de Pocotó, lá de Okotoks, até Edmonton. Então a Highway 1 e a 2, elas fazem tipo uma cruz no meio da cidade. E daí, desselecionando isso, indo mais pra parte, se tu tá se mudando pro Canadá, tu vai usar bem mais, que é o C-Train, né, que é a linha de trem. Exclui essa parte verde, que esse daqui é tipo um projeto futuro, então não existe, nem sei se vai ser realizado ou não, mas está aqui nesse mapa. Mas a linha principal é a vermelha, que vai lá de Northwest, que é noroeste, até o Southwest, até o sudoeste aqui. E a linha azul, que vai do Southwest, o sudoeste, até o Northeast, lá no aeroporto, né? Ela também faz meio que um X, só que não é um X bem perfeito. Porque se tu for ver o vídeo que a gente gravou lá em Mackenzie Town, que tem um preço muito bom, era um duplex de 2 quartos, 3 banheiros, pátio, garagem aberta, muito, muito bonitinho, assim, em questão de renovação e de estar bem cuidado. $1.800, mas também por que disso? Porque é bem afastado do centro da cidade. Se tu for ver, é uma meia hora de carro, sem falar de transporte público, né? E aqui tu vê que perto de Mackenzie e tal, tu não vai ter a linha do C-Train, que é mais fácil para locomover em grandes, como é que eu vou te falar? Grandes distâncias. Porque, claro, vai ter ônibus, eu posso até ver se tem aqui linha de ônibus, acho que não vai ter aqui. Mas claro que tu vai ter linhas de ônibus, mas não vai ser a mesma coisa. O ônibus demora mais do que o trem, né?
Pausa por café. Legal de ver também para o que eu tava falando de noroeste. A Calgary é tipo uma caixinha, né? Tem 4 caixinhas na cidade de Calgary. Vou até botar aqui na tela. Tem o Northwest, que é o noroeste, né? Que é aqui acima do Bow River ali, mais para a esquerda. Tem o Southwest, é a mesma coisa, abaixo do Bow River, mais para a esquerda da cidade. Tem o Southeast, que é abaixo ali do Bow River praticamente, mais para a direita da cidade. E tem o Northeast, que é o Nordeste, né? Que é a parte lá do aeroporto também. E a gente vê que a cidade está se espalhando muito mais para o sul do que para o norte. Apesar de no norte ter mais developments aqui, daqui a pouco a gente vai estar grudado com o Airdrie também, de tantos novos bairros que estão criando na ponta da cidade. A cidade, ao invés de ir para os lados, assim, ela está se espichando. E a outra região, que é tipo uma região informal, que é Inner City, que é a parte perto de Downtown, que é onde a gente recomenda tu ficar quando tu chega na cidade, porque daí tu vai ter acesso a todas as áreas da cidade muito mais rápido, porque tu vai ter várias linhas de ônibus, várias linhas do próprio C-Train, tu tem a parte gratuita do C-Train, deixa eu até marcar aqui o C-Train de novo. Essa parte amarela aqui em Downtown é a parte gratuita, então tu não precisa pagar nada para se deslocar. A gente morava aqui no The Hat, que é na verdade não é nem a parte amarela, até essa daqui tu não precisa pagar nada. A gente morava aqui no The Hat, que é no Downtown West Kirby, então a gente pegava daqui até o Bow Valley, por exemplo, que fica na parte East aqui, tu podia ir de graça, sem pagar nada, 1 centavo. Então, é uma opção para quem tá, mas por que a gente recomenda Inner City? Principalmente para as pessoas que vêm sem emprego, porque tu não sabe onde tu vai trabalhar. E se tu pega lá, por exemplo, vou pegar Mackenzie Town aqui. Primeiro, tu não sabe se tu vai gostar do bairro. Segundo, em relação a vagas de emprego, tu vai estar meio que limitado para essa área mais ao sul aqui, porque se tu pega aqui no norte, tu vai ficar 2 horas dentro de um transporte público para chegar. Então tu acaba limitando as vagas que tu poderia pegar, né? Agora, como foi o caso daquela casa que a gente gravou em Mackenzie Town. O casal trabalhava de casa, já tinha carro, já tinha PR, tava se mudando lá de Ottawa pra cá, aí é outros 500, né? Mas aqui a gente tá falando, a maioria das pessoas estão para se mudar aqui para Calgary, né? Fechando aqui o mapa, indo agora para ver os anúncios real time aqui, a gente sempre recomenda checar no Rentfester, que é o mais famoso aqui de Calgary, é onde vai estar todos os anúncios. Não tem por que se submeter aí no Kijiji, que é tipo um LX, ou no Facebook Marketplace. Tu pode checar, só que tu tem que estar igual eu falei lá no vídeo de housing, com um olho grande. Não é, como é? Com um olho maior, alguma coisa assim que eu falei. Então tu tem que estar atento, porque aquilo tem muito mais chance de ter golpe ali. Não quer dizer que todos vão ser golpe, mas as chances são bem maiores do que o Rentfester, por exemplo. O Rentfester, pelo menos, tem uma filtragem um pouquinho maior. Então, chegando aqui, eu vou ver os mais recentes aqui de Downtown Calgary, o Inner City, que é aquela região que a gente recomenda mais. Claro, tu vai ter os high-end, que é esse daqui, por exemplo, um estúdio 1975, que é um prédio super top aqui de Calgary. Eu acho que é até um hotel também, mas ele é 1975 um estúdio, então caríssimo. E só nessa primeira passada eu já consigo ver vários aumentos de preço, porque até esses mais famosinhos aqui, antigamente era tipo 1.700, 1.800, agora já tá tipo 1.900, 2.000 e pouco para um quarto, né? Então deixa eu abaixar um pouco mais, mas por exemplo, ainda tem algumas opções e tem vários apartamentos bonitinhos, mas igual, um bedroom 1.644. Deixa eu ver. Claro, esses prédios mais novos, eles vão ser um pouco mais caros e vão ter umas amenities melhores, né? Eles vão ser mais novinhos, por exemplo, tem uns que até tem coworking, né? Espaço para tu trabalhar, estúdio. Esse aqui nem é tão novinho. E aqui tu tem que checar, porque é muito louco. Eles botam várias vezes mobília virtual e às vezes nem dá pra ver a diferença entre uma e outra. Ó, agora aqui ele vazio. Deixa eu ver. Vamos ver se a gente consegue ver um pouquinho mais, ó. Esse daqui é na Beltline. Nossa, esse apartamento é top. Tu já ouviu falar do Eleven? Sim, amor. É aquele que a Gabi toda hora fala. Não era o Up 10? Também, mas a Gabi adora o Eleven. É o Eleven? É enorme. Diz que é a maior torre do Beltline. Mas olha que lindo esse apartamento. Pá. Esse aqui é top. Nossa, que top.
E tem várias amenities. Esses apartamentos novos tem muita amenity. É uma loucura. Tu nem precisa sair para fazer nada. Tem uns que até tem integração com o mercado também, né? Mas esse daqui, por exemplo, 1620, um estúdio. Estúdio, para quem não sabe, é aqueles apartamentos... É tipo, eu acho que no Brasil se chama kitnet, que é... Tu não tem um quarto, é tipo tudo no mesmo, assim. Tu vai ter a cozinha, tu vai ter a sala, barra quarto... Tu vai ter, claro, o banheiro tu vai ter, mas tu não vai ter um quarto separado, né? E um quarto tá 1.760 nesse aqui, um pouquinho mais carinho. Vamos ver se eu consigo filtrar por menor preço aqui. Isso aqui é o menor preço? Deixa eu ver... Nossa, 1.620 é o menor preço? Ah, não, tá, agora aqui, aqueles ali tava sponsor. Primeiro aqui tem várias parking spots, estão alugando... lugares para estacionar carro. A parte compartilhada, claro, tem essa opção também, se tu não se importa de ter um roommate, de ter uma outra pessoa vivendo contigo, tu pode fazer uma economia bem boa. Ó, por exemplo, ainda dá para se achar por 1.250 um apartamento. Isso daqui é uns menorzinhos, claro, não vai ter nada de academia, nem nada disso. Quando o apartamento não tem tantos andares, ele não vai ter muitas... amenities, como a gente chama. É o mesmo caso do que a gente tem agora aqui, né? Aí não tem nada de amenities praticamente, porque é um apartamentinho pequeno. Então, olha, esse daqui parece ter sido renovado. Deixa eu ver aqui. Tem uma balconezinha, tem uma vista, dá pra ver uma pontinha da torre. Claro, não é tão glamuroso, digamos assim, mas se tu quiser economizar, ele tá 1.250 com heat and water included. Então já tem água e aquecimento, né? Tudo incluso nesse preço, tu só pagaria eletricidade, que é normalmente a maior parte dos casos, né? Tu acaba só pagando eletricidade. Ainda tem vários, não digo vários, porque muitos desses vão ser shared por esse preço. Às vezes não vai falar que é shared, aí tu vai clicar e daí vai ser compartilhado com alguém, porque vai estar na descrição ali. Então alguns deles vão ser compartilhados, mas estúdio começando por 1.345 nesse daqui, e é com bastante amenities, ó, tem bastante coisa, até piscina. Então, resumindo isso daqui, uma coisa antes de acabar, porque às vezes o pessoal pergunta se eu quiser morar mais longe, se for o teu caso, porque daí tu consegue achar uma propriedade igual aquela de 1.800, por exemplo, com mais espaço e pagando menos, porque isso é meio que óbvio, né? Se tu se afasta mais do centro, tu vai pagar menos, né? Nos teus rents, e talvez tenha chance, apartamentos até maiores, né? Mas aqui, sei lá, isso aqui não me motiva muito, para te falar a verdade. Talvez não tenha apartamentos tão novos, de repente, né? Ó, Copperfield, apartamento. Mas isso aqui é uma casa inteira. Às vezes eles alugam, tipo, primeiro andar é pra ti, o segundo andar alguém mora, alguma coisa assim. 3-bedroom home. Isso aqui eu acho que é compartilhado, não é possível. Sei lá, parece que não é compartilhado, ou talvez é metade da casa só pra ti. Daí 1.950. Mas é isso que eu tô falando, né? Tu consegue mais espaço por menos preço. Mais por menos. Bom salientar, agora tá chegando o intake de janeiro, né? Até a Sky veio aqui dar um oi no vídeo. Vem aqui, Sky. Ó, mostra aí, Sky. Nossa, tá grande a filha. Mas até é bom salientar, né? Quem tá vindo aqui agora em janeiro, né, Sky? Pro inverno, o intake do college. Tá na hora, agora tá chegando o momento de começar a pesquisar sobre isso, né? Porque, igual a gente falou no vídeo de housing... Agora ela vai ficar doida aqui. Igual a gente falou no vídeo de housing, que a gente pode até linkar aqui em algum lugar. Quando falta 2 meses pra tua viagem, é aquele momento que tu começa a executar, né? E tu tem uma janela muito pequena. E por isso que a Be at Home tá aqui no canal, porque foi um serviço que a gente utilizou quando a gente se mudou lá pra Toronto, serviço de housing. Contratar alguém para te ajudar a achar uma casa perfeita dentro do teu budget. Sky, quem tu tá comendo? Estragou todo o take do papai, né? Então, quando a gente se mudou lá pra Toronto, como eu tava falando, quando a gente se mudou lá pra Toronto, a gente pegou um serviço de housing pra gente já chegar lá em Toronto sem dor de cabeça, porque até nesse vídeo que a gente falou de housing, a gente fala todas as economias que tu vai ter, não precisa alugar Airbnb, tu chega, já tá na tua casa, já se sente em casa. Até o serviço da Gabi, eles montam
móveis de IKEA, vão comprar os móveis para ti, recebem encomendas da Amazon na casa deles até, para deixar tudo prontinho para quando vocês chegarem, fazem até rancho em Walmart e Costco. Então, manda uma mensagem ali para eles, se tu tiver, mesmo que, daqui a pouco eu não quero contratar, mas manda, pelo menos fala lá, como é que tá a situação, quanto está o preço médio, porque eu sei que os preços estão começando a acalmar agora, dando uma diminuída. Essa foi a última vez que a gente falou com a Gabi, algumas semanas atrás, até porque passou aquela loucurada de verão, né? Calgary ainda vale muito a pena, é uma cidade muito boa, oferece mais de 1 milhão de pessoas, oferece muitas vagas de emprego, ainda assim o custo, apesar de ter subido quase 30%, o custo de aluguel ainda está bem abaixo das grandes cidades, e mais ainda todas as coisas que a cidade oferece, né? É uma cidade bonita, vários parques, perto das montanhas, a gente ainda ama, por isso que nem pensa em se mudar aqui de Calgary, né? Se vocês quiserem mais informação, perguntem pra Gabi, que eles vão te ajudar com o máximo de informação possível. Eles são as pessoas que estão no dia a dia ali em contato com todos os managers aqui, todos os apartamentos, então eles conseguem passar a credibilidade deles para vocês, para não precisarem dar 6, 7 meses de adiantado de aluguel, conseguir guardar esse dinheiro, conseguir um deal melhor e economizar dinheiro no final das contas. Mesmo tu pagando pelo serviço, tu acaba economizando e fora todo o estresse e a dor de cabeça, né? Mas por esse vídeo é isso, espero que vocês tenham gostado. Finalmente botei em dia o Rent Update e até a próxima. Deixa qualquer dúvida, só deixar aqui no YouTube. E lá no Instagram também a gente responde todas as mensagens. E até a próxima. Fui!